Hoje eu gostaria de trabalhar na Bíblia um pouquinho sobre as promessas de Deus. E quando a gente fala em promessa, não tem jeito de falar em promessa se não falarmos em esperança. Ah, o que significa uma promessa? Na nossa geração, nós perdemos muito o sentido do que é uma promessa. Crianças brincam, eu prometo, mas adulto perdeu, né? Nós perdemos o sentido do que é uma promessa, do que é um voto, do que é um juramento, né? Jesus fala, seja o vosso falar sim, sim, não, não, o que diz passar vem do maligno, o que é a firmeza de uma palavra. Então, eu gostaria de que nós pudéssemos trabalhar à luz da Bíblia, como Deus nos ensina a trabalhar com essa palavra. Na última gravação nós estudamos sobre o poder da palavra, a palavra que é poderosa, que é capaz de me salvar, capaz de me redimir, capaz de me perdoar, capaz de trazer a existência, capaz de gerar fé, porque é pela palavra, é pelo ouvir da palavra que nós temos fé. Então tudo isso foi trabalhado nas outras gravações. E hoje eu gostaria de ressaltar um pouquinho a diferença, como Deus faz surgir a promessa na palavra dele, né? Então o que é uma promessa? Uma promessa é quando você se obriga verbalmente ou por escrito fazer ou dar alguma coisa. É um comprometimento da sua palavra, é dar esperança a alguém, é dar esperança de melhora, de progresso, é um voto ou um juramento. E não tem como trabalhar a promessa se não trabalharmos a esperança, e não tem como trabalhar a esperança se não entendemos o que é esperar. Nós somos uma geração imediatista, uma geração de internet, onde tudo se resolve, né, com um leve toque, mas essas coisas precisam ser avivadas em nós, porque a palavra de Deus, ela quer trabalhar a nossa alma, e eu gostaria de tratar com um trecho da Bíblia nesse estudo. Ele está ali em Hebreus 6, de 13 a 20, ele fala assim, a esperança é a âncora da alma. A alma que tem esperança, ela é firme, ela está firmada num local, ela está firmada em alguma coisa. A alma sem esperança, podemos dizer assim, ela é flutuante, é uma alma sem rumo. A nossa alma, a Bíblia ensina que a nossa alma é mente, vontade, desejos, sentimentos. Então, a minha vontade, os meus desejos, o meu sentimento, as minhas decisões vão estar ancoradas. É isso que Deus quer falar conosco através desse estudo. Então vamos ler lá em Hebreus 6, de 13 a 20. Quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Eu vou dar uma paradinha aqui para nós entendermos um pouquinho isso. Deus chamou Abraão lá da terra dos caldeus, falou, sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou te abençoar grandemente, eu vou fazer de ti uma grande nação. Depois você abre lá em Gênesis 10, 12, tá tudo escrito ali, né? Então Deus interpôs a palavra dele com uma promessa a Abraão, com um juramento a Abraão, e dizendo, certamente, ali no versículo 14 agora, certamente abençoando te abençoarei e multiplicando te multiplicarei. Então Deus interpôs a palavra dele, como ele não tinha ninguém superior a ele. Por quem jurar. A gente, se fôssemos jurar, Jesus falou que a nossa palavra não passasse de sim, sim e não, não. A gente juraria por Deus, ou eu prometo por Deus, não. Jesus disse que a nossa palavra, nós temos que aprender a ser firmes na nossa palavra. E só podemos ser firmes na nossa palavra quando nós temos uma esperança dentro da própria palavra de Deus.
Aí nós podemos votar. A Bíblia fala, olha, não faça voto se você não for cumprir. É melhor você não votar do que votar e não cumprir. Então, tudo isso é referente a essa palavra que traz uma promessa, que traz uma esperança a alguém. Agora, quem somos nós para trazermos uma palavra de âncora na alma das pessoas? Só a palavra de Deus, só Jesus pode fazer isso. Então, no 16 ele fala assim: os homens juram por quem lhes é superior. O juramento para confirmação é para eles o fim de toda contenda. Então, se existe alguma contenda, alguma dúvida, alguma confusão, quando os homens juram por quem é superior a eles, acaba a contenda, a pessoa pode ficar sossegada, em paz, em esperança de que aquilo vai ser cumprido. Isso acontece com as leis de vários países, acontece com determinados tipos de governo. A pessoa espera, tem resultados, né? Mas aqui nós estamos falando de algo muito superior, né? Então, no 17 ele diz assim que, querendo Deus mostrar mais abundantemente aos herdeiros da promessa, eu, você, somos herdeiros da promessa feita a Abraão, através de Jesus, né? Nós somos herdeiros dessas promessas. Todas as promessas que tem na Bíblia são herança minha e sua. Então ele fala, Deus quis mostrar de forma abundante aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu conselho. Então ele se interpôs com juramento. Olha, Deus está falando duas coisas aqui seríssimas. Ele está falando que o conselho dele é imutável e ele também se interpõe com juramento para que nós entendamos que a nossa herança, em primeiro lugar, a herança da vida eterna, e depois todas as promessas que ele tem, foram todas interpostas com juramento para mim e para você, assim como foi para Abraão. É isso que ele está dizendo. No 18 ele fala, Deus fez isso para que por duas coisas imutáveis, que é o conselho dele e o juramento dele, a palavra que ele coloca, né? Por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. É impossível, meus irmãos. Não sou eu que estou dizendo isso. A palavra dele que está colocando. É impossível que Deus minta. Nós tenhamos forte consolação. Aqui não fala só de uma consolação. Ele fala que quando nós entendemos que Deus empenhou a palavra dele, Deus empenhou o juramento dele em todas as promessas que estão aqui na Bíblia, que são herança minha e sua, ele fala que nós podemos ter uma forte consolação. Nós, os que nos refugiamos, nós, os que encontramos refúgio para lançar mão da esperança que Deus nos propõe. Então, não são todos os cristãos que se refugiam no juramento e no conselho, na imutabilidade da palavra de Deus, que traz uma forte consolação para que nós possamos lançar mão dessa esperança que Deus nos propõe. Deus não nos chama para vivermos desesperados. Vocês lembram quando Jesus foi atravessar aquele lago? Ele estava no barquinho com os discípulos e veio aquela tempestade enorme, Jesus dormindo, né? E os discípulos, mestre, será que o senhor não percebe que nós estamos quase morrendo, afundando, o senhor está dormindo? Meus irmãos, a promessa estava ali no barquinho, a imutabilidade da palavra capaz de falar para a tempestade, capaz de acalmar os mares, a imutabilidade da promessa estava naquele barquinho. A imutabilidade do juramento de Deus estava ali. Por isso, nós temos que aprender a lançar mão da esperança proposta de que Deus é um Deus que nos acolhe. Deus é um Deus no qual nós podemos nos refugiar. As promessas dele são vivas, elas são cumpridas. Deus não volta atrás com a promessa dele. Então, no 19, ele fala assim, nós temos essa consolação.
Então, enquanto a promessa não concretiza, meus irmãos, nós não somos soltos. Nós não somos um barquinho solto no meio da tempestade. O nosso barquinho tem uma âncora, que é a esperança de que a promessa será cumprida. Então ele fala, nós temos essa consolação como âncora da alma. Os meus sentimentos podem descansar. A minha vontade, ela pode descansar. A minha mente pode descansar. Os meus desejos podem estar descansados em Deus. É isso que está falando aqui. Por quê? No 19 ele fala, temos essa consolação como âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu. Olha que coisa interessante, né? Aqui o autor de Hebreus fala que nós vamos entrar na intimidade com Deus, porque você penetrar além do véu. Lembra quando Jesus morreu? No momento em que ele morre, lá os evangelhos relatam que o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Por quê? Porque antes de Jesus morrer, quem entrava além do véu era um sacerdote que era deitado sorte uma vez por ano, e ele entrava ali para fazer os sacrifícios, para fazer tudo. Apenas um sacerdote, uma vez por ano. Né? Então, na hora que Jesus morre, esse véu é rasgado para que nós possamos entrar, ter intimidade com Deus, acalentar a nossa esperança, acalentar a nossa fé de que as promessas dele serão cumpridas em nós. Não é por mim, não é por você, mas é pela palavra, pela imutabilidade do seu conselho, pela imutabilidade da palavra. Aí no 20 ele fala, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, feito sumo sacerdote para sempre, não segundo a ordem de homens, mas segundo a ordem de Melquisedeque. A palavra Melquisedeque no original significa aquele que acende a chama, segundo a ordem vinda dos céus, né? Então nós podemos descansar, porque a ordem vem do Pai. A promessa foi feita por ele, a promessa foi cumprida em Jesus Cristo. Então a nossa alma tem âncora, a nossa alma tem uma âncora segura e firme. Que o Senhor nos abençoe nesses dias, que o Senhor possa nos encher de esperança, para que nós possamos clamar, para que nós possamos estar com a nossa mente descansada, para que nós possamos saber que a nossa alma tem uma âncora, que nós não estamos perdidos. Que o Senhor nos abençoe.